Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Lucas Vilela aqui, trazendo mais um conteúdo do nosso módulo, agora trabalhando com trabalho e energia, né? Que é trabalho de trabalho, energia, potência. Então, a gente vai estudar agora esse conteúdo com a gente, tá bom? Então, nós vimos aí na última aula o conteúdo das leis de Kepler, né? Estudamos as 3 leis de Kepler que regem. Então agora estamos no segundo capítulo do nosso módulo, que é trabalho e potência. Vai ser um título de vocês na capa, vai estar trabalho e máquinas simples, tá bom? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco do trabalho, o que vai ser trabalho. Então, no cotidiano, a palavra trabalho é usada para designar uma tarefa. Segurar uma mala em um ponto de ônibus esperando uma condução é realização do trabalho. No entanto, na física, só existe trabalho se houver movimento. Então aqui é uma ideia simples, né, para trazer a diferença de trabalho. Nós entendemos trabalho como nosso cotidiano. O trabalho é tudo aquilo que eu vou lá, vou sair de casa, vou trabalhar, né? Vou pegar um ônibus, vou pegar uma pasta, vou esperar uma mala na mão, né, esperando um ônibus. Isso aí eu estou indo para o trabalho. E, na verdade, há uma diferença entre o trabalho que nós vimos aí no nosso meio social e o trabalho da física. O trabalho na física só vai acontecer trabalho quando houver movimento, como está aqui explicando para vocês. Só vai haver trabalho quando houver movimento, tá bom? Então, a parte de trabalho aí só vai existir para a gente quando existir movimento, certinho? Então, vamos avançar aqui, ó. Então, o trabalho, a gente pode observar aí que existe o trabalho batendo um prego, existe o trabalho aí atendendo o telefone, né, digitando no computador, uma formiga aí levantando aí uma madeira que deve levar para sua casa, uma pessoa fazendo aí ginástica, né, levantando os braços. Então, tudo que envolve trabalho é justamente o que envolve movimento. Se você fizer algum movimento, né, tiver algo movimentando, então aí a partir desse movimento você realizou um trabalho, certinho? Tranquilo comigo? Então você vai realizar trabalho justamente quando você fizer essa movimentação, certo? Então vamos avançar. Definição. Como é que eu defino o que é trabalho? Definição de trabalho é a seguinte: trabalho é uma medida de energia transferida ou transformada através de uma força que realiza um deslocamento. Então, nós já temos aqui o trabalho cotidiano, que é a tarefa, e trabalho na física é a medida de energia. Então, para você calcular um trabalho, observe que é uma medida de energia que é transferida ou transformada através de uma força que realiza um deslocamento. Então, o que você entende por trabalho? Na física, a gente define trabalho como sendo a multiplicação da força pela distância, que é justamente o meu deslocamento. Então, para você saber qual foi o trabalho realizado por aquele objeto, né, como está me mostrando aí uma máquina, para você saber o trabalho que está realizando, eu vou utilizar a força que está fazendo ali naquele objeto e a distância percorrida. Então, observe aí que ele traz um exemplo para a gente, onde ele traz aí o trabalho, ele está carregando 400 kg, né, em 20 metros. Então, quando multiplica 400 vezes 20, vai achar aí 8.000. Tá vendo aí embaixo? Então, aqui do lado, ó, tem a nossa fórmula da força. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? W é igual a F vezes D. Aonde W vai ser representado pelo trabalho, certo? F é a nossa força, que a força é dado em Newton, tá? Se a questão não der a força, ele pode vir trazendo a massa e a aceleração. A gente tem que relembrar lá a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Mas isso aí, quando a gente for fazer as questões futuramente, a gente vai ver os dados e vai entender como é que funciona. Se eu vou ter que utilizar a força diretamente ou se eu vou precisar utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, né, com a massa e a aceleração, para poder achar a força, tá? Então, para você achar um trabalho, você calcular um trabalho realizado por algum objeto, que é justamente uma energia transferida, né, a medida de transferência de energia, eu vou utilizar essa fórmula aqui, onde W é meu trabalho, F é minha força e D é meu deslocamento, a minha distância, tá bom? Então, essa é a fórmula, grava essa fórmula aí que é muito importante, a gente vai utilizar essa fórmula aí para trabalhar e descobrir qual é o valor do trabalho, tá bom? Então, essa é a fórmula de como encontrar trabalho. O trabalho de uma força é uma grandeza escalar, encontrada pelo produto da força pelo deslocamento. Então, como a gente falou a vocês, observe aí, ó, que
que tem uma menina empurrando o seu carrinho do mercado, supermercado, aonde ela faz uma força no carrinho e esse carrinho se desloca para frente. Então, ela está realizando um trabalho. Ela está fazendo uma força no carrinho, de maneira que ele vai estar empurrando e deslocando esse carrinho, tá vendo, na direção aí apontada pela seta. Então, ó, para utilizar essa expressão, a força deve ser constante, tá? Então, a força deve ser constante, ele deve permanecer na mesma força. Segundo ponto, a força que se deve utilizar no cálculo do trabalho é a componente de F na direção do movimento. Então, a força nós vamos utilizar aí, como eu falei a vocês, a força nós vamos utilizar através da segunda lei de Newton, né? A força é igual a produto da massa vezes a aceleração. Então, a força, além de ser constante, a força também deve ser utilizada no cálculo como sendo componente na direção do movimento, né? Observe que a força está direcionada para o mesmo, a força que está aplicando no carrinho está indo no mesmo sentido do meu deslocamento, porque vai existir alguns tipos de força que eu vou estar fazendo força para puxar um objeto, tá bom? Então, o trabalho, nesse momento aqui que a gente está observando, a força deve ser utilizada no cálculo do trabalho, é a componente de F na direção do movimento, certinho? Então, mesmo que exista uma força contrária, a gente vai utilizar a força que vai na direção do movimento do objeto, certo? Então, beleza, vamos embora. Então, o terceiro ponto, o trabalho é uma grandeza escalar. Observe aí que existe uma diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, né? Ele é uma grandeza escalar, nós vamos observar que o trabalho tem essa característica, certinho? Então, vamos lá, avançando aqui, ó, a fórmula para a gente, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Existem aí a opção, que nós estamos observando aí, do homem puxando um bloco, onde essa maneira que está puxando aí, ó, está fazendo uma força, né, para cima, o bloco está embaixo, ele está em cima, então essa força que ele está fazendo aí formou um ângulo θ, tá vendo esse ângulo θ aí? Beleza. Então esse ângulo θ, outra forma aqui de representar, ó, eu pode vir tanto W como esse Tzinho aqui, tá vendo? Esse Tzinho também indica trabalho, certo? Então eu posso dar tanto a forma do W como o Tzinho. Que isso, ó, quando aparece um ângulo, vamos trabalhar a forma dessa maneira aqui agora. O nosso trabalho, que é nosso T, é igual a F, que é a nossa força, vezes o cosseno desse ângulo que aparecer aqui, vezes a minha distância, tá bom? Então, quando eu utilizar essa parte de ângulo, quando existir um ângulo formado, quando uma força está sendo inclinada, né? Observe que esse bloco, ele está vindo nessa direção aqui, ó, ele está indo reto, por isso tem uma linha imaginária aqui, ó, esse bloco está vindo reto, mas a força que esse cara está aplicando é uma força, ó, tá vendo? Que vai formar um ângulo, ele não está indo retinho também como a direção dele. E a força que ele está fazendo aqui, ó, é uma força que está formando uma reta, que ela vai ser justamente uma reta inclinada, e essa reta inclinada forma esse ângulo aqui θ, que quando eu for utilizar a minha fórmula, quando envolver inclinação, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? T é igual a F vezes cosseno de θ vezes D, tá bom? Então, a unidade de força é Newton, né? A unidade de trabalho é Newton por metro, né? A unidade da força a gente sabe que é Newton e a da distância é em metros, tá bom? E Joule aqui, ó, é a minha unidade final do energia, tá bom? Então, vamos avançar aqui, ó. Classificação do trabalho, tá? A classificação do trabalho, podemos classificar ele como motor. O que é uma classificação de trabalho motor? Trabalho motor, a força favorece o deslocamento. O corpo recebe energia, ou seja, o trabalho é positivo. Observe que eu estou aplicando uma força aí, esse cara está aplicando uma força aí, onde ele está empurrando, de maneira que essa força que está fazendo, ele está indo para o mesmo lugar, tá vendo? Ele está indo aí para o mesmo distante, para o lugar que ele está aplicando a força. Ele está empurrando. Então, quando você empurra um objeto, a força está favorecendo o deslocamento. Então, eu classifico isso como trabalho motor. A mesma maneira que eu estou fazendo aí, ó, é quando ele puxa um objeto. Quando ele puxa um objeto, ele está fazendo uma força puxando, então o deslocamento também vem no seu sentido que ele está puxando. Então, todas as vezes que você fizer uma força e o deslocamento vier ao seu favor, ou seja, esse deslocamento ele está sendo da mesma direção da força que você está exercendo, então eu classifico isso como trabalho motor, certinho? Tem um trabalho também resistente. O trabalho resistente, diz o seguinte: a força no corpo se opõe ao deslocamento.
Logo, a energia, vai ser o nosso trabalho, vai ser menor do que zero. O que significa isso aqui? Observe aqui que existe uma velocidade do carro, mas o pneu tem uma força de atrito. Nós já trabalhamos com força de atrito, onde essa força de atrito ele vai causar aí, não vai estar deslizando o pneu, como falei a vocês, né? Ele prende, né, o pneu no solo, na pista. Então, essa força de atrito entra em forma contrária. É por isso que a gente trabalha isso aí como força resistente, tá bom? É uma força onde ele vai estar contrária à direção. É por isso que nossa fórmula aqui, ó, no final, aparece negativo, tá vendo? O trabalho da força de atrito vai ser igual a menos a força de atrito vezes a distância, porque ele está fazendo uma força contrária. Então, se a força é contrária, vai ser negativo, tá bom? Então, quando é que ele vai ser nulo? Ele vai ser nulo quando a força aplicada sobre o corpo for perpendicular ao deslocamento. Então, o que acontece? Um cara aí está pegando a barra, né? O haster, hidrofolista, exerce uma força de baixar para cima, de baixo para cima, faz uma força aí de baixo para cima sobre o haltere, né? Então, como eu observo aí, ó, o haltere fica imóvel. Quando ele para aí, ele está imóvel. Quando essa parte acontece, significa que mesmo com a aplicação da força que esse cara fez, se não houver deslocamento, não há trabalho. Ele levantou, beleza, ficou lá parado. Se ele ficou parado, naquele momento que ele ficou parado, não há trabalho. No momento que ele levantou, houve trabalho. Mas naquele momento que ele parou, ficou lá em cima, com ele erguido, aí não há mais trabalho, tá bom? Porque o trabalho só vai ser realizado através de um movimento. Se você pegar algo e mesmo com ele levantado, segurando ele, você estando parado, isso não é mais trabalho, tá bom? Então o trabalho só vai acontecer se estiver em movimento. Se acontecer dele levantar algo, ficar com ele parado, ele vai ser nulo, tá bom? Então a potência aqui, ó, para entender como é que funciona a parte de potência, potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Para você saber com que rapidez vai ser feito um trabalho, eu vou utilizar a potência. Como é que eu calculo potência? Potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Eu pego meu trabalho, divido pelo tempo, então eu consigo determinar quem é a minha potência. A unidade da potência vai ser watts, né, ou joule por segundo, certo? E a gente sabe que 1 watts equivale a 735 cavalos, ou 746 amperes, tá bom? Então, a potência média eu classifico dessa maneira, como sendo trabalho dividido pelo tempo, variação do tempo. Ou posso trabalhar ela como sendo força vezes deslocamento dividido por tempo, ou então simplesmente, como aqui é distância dividido pelo tempo, eu vou chamar isso aqui de velocidade média. Lembra lá? A velocidade média é ΔS sobre ΔT, distância sobre o tempo. Então eu posso também classificar a potência média como sendo força vezes a velocidade média, tá bom? Então, isso aí foi só um resumo para a gente ver como é que funcionam as fórmulas de trabalho e potência. Nas próximas aulas aí eu vou trazer exercícios para a gente estar fazendo e vamos estar aprendendo um pouco mais sobre esse conteúdo na prática com questões, tá bom? Então, a gente vai ver depois de rendimento, tem um exercício aqui pra gente, a física é bonita, fique com Deus, tenha um bom fim de semana, até a próxima aula. Valeu, gente, tchau, tchau, até a próxima. Fui!